sempre o reconhecemos como o Messias da nossa vida, como o Senhor da nossa vida. De coração aberto e sincero, pois acolhamos a misericórdia, a ternura que o Senhor tem para com cada um de nós. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, Tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Mostrai, Senhor, a vossa imensa bondade aos filhos que vos imploram, e dignai-vos renovar e conservar os dons da vossa graça naqueles que se gloriam de vos ter por seu Criador e sua providência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Sine no primeiro mês. O povo acampou em Cádiz, onde Maria morreu e foi sepultada. Como não havia água para a comunidade, amotinaram-se contra Moisés e Arão. O povo questionava com Moisés, dizendo: mais valia termos morrido quando os nossos irmãos pereceram na presença do Senhor. Porque trouxeste a Assembleia do Senhor a este deserto, para aqui morrermos, nós e os nossos gados? Porque nos fizeste sair do Egito e nos trouxeste a este péssimo lugar, onde não se pode semear, onde não há figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras, nem água para beber. Moisés e Arão afastaram-se da Assembleia, dirigiram-se para a tenda da reunião e prostraram-se de rosto em terra.
apareceram-lhes então a glória do Senhor. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e reúne a comunidade, juntamente com o teu irmão Arão. Depois, à vista deles, ordenarás àquele rochedo, e ele deixará correr as suas águas. Farás sair para eles a água do rochedo, e darás de beber à comunidade e aos seus gados. Moisés tomou a vara da presença do Senhor, como ele lhe tinha ordenado. Depois Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente do rochedo, e Moisés disse-lhes: escutai, rebeldes, poderemos nós fazer brotar água deste rochedo? Moisés ergueu a mão e bateu 2 vezes com a vara no rochedo. Então as águas brotaram em abundância e bebeu toda a comunidade, bem como os seus gados. O Senhor disse a Moisés e a Arão: porque não acreditastes em mim, para manifestardes a minha santidade diante dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que eu lhe vou dar. Então estas águas são as águas de Meriba, onde os filhos de Israel se opuseram ao Senhor, e ele lhes manifestou a sua santidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos a Deus, nosso Salvador. Vamos à sua presença e demos graças. Ao som de cânticos aclamemos o Senhor. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. Vinde, prostremo-nos em terra, adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus e nós o seu povo, as ovelhas do seu rebanho. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações.
obedeceis hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como em Meriba, como no dia de Massa no deserto, onde vossos pais me tentaram e provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Hoje, se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações, não fecheis os vossos corações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, e outros que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou palavra e disse: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias, e começou a explicar aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos escribas, dos sacerdotes e dos escribas, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas, que tinha de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, tomando-o à parte, começou a contestá-lo, dizendo: Deus te livre de tal, Senhor, isso não há de acontecer. Jesus voltou-se para Pedro e disse-lhe: Vai-te daqui, Satanás.
Tu és para mim uma ocasião de escândalo, pois não tens em vista as coisas de Deus, mas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma saudação afetuosa, fraterna e calorosa a todos os que nos acompanham pelos meios de comunicação, de modo especial aos nossos irmãos doentes e idosos, que nas suas residências, instituições ou nos hospitais, connosco celebram a Eucaristia. Sem esquecer os nossos imigrantes, que neste mês de agosto regressam às origens e às suas famílias, e a todos os peregrinos que aqui, no colo da Mãe, nos encontramos para agradecer, louvar, bendizer por tantas maravilhas que o Senhor realiza nas nossas vidas. Irmãos e irmãs, a liturgia da palavra que acabamos de escutar coloca-nos perante a autenticidade e o realismo da história do povo de Israel, feita de entusiasmo, adesão, feita de fidelidade, confiança e, ao mesmo tempo, confrontados com medos, negações, murmurações e incapacidade de permanecer fiel à aliança. Nesta palavra que hoje nos alimenta e confronta, verificamos a nossa própria história. Por um lado, fazemos a experiência da fidelidade de Deus, as maravilhas que faz na nossa vida e na vida daqueles que nos rodeiam, a docilidade que tem para conosco e a forma extraordinária que tem em não nos abandonar à nossa sorte. E, de outro lado, a facilidade com que dele nos esquecemos diante das dificuldades e os desafios que a vida nos oferece. No momento histórico que vivemos, com a atual pandemia, certamente já nos interpelamos, já nos interrogamos, tentamos obter respostas e o Senhor continua e permanece conosco e sussurra-nos ao mais íntimo do nosso coração. Se hoje ouvires a minha voz, não feches o coração. A mesma experiência é relatada no Evangelho proclamado. Ressalta o entusiasmo de Pedro na sua confissão de fé: Tu és o Messias. E logo, a dificuldade em compreender e assumir onde levará este mesmo ato de fé: à paixão, à morte e à ressurreição de Jesus. Quem dizem as pessoas que eu sou? Pergunta Jesus. Jesus não faz esta pergunta com sentido de sondagem, nem tampouco para adquirir notoriedade, porque não interessa a Jesus. A pergunta é fundamental para que cada um, os discípulos e hoje, nós aqui, nos situemos. O que dizem de mim? De facto, o desafio é fazermos a experiência, não por aquilo que ouvimos dizer de Jesus, não pelo que nos contaram de Jesus, mas Jesus parte para uma pergunta mais profunda
E por isso, aqui e agora, irmãos e irmãs, as perguntas a Pedro e aos discípulos são dirigidas a cada um de nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem sou eu para ti? Quem sou eu para ti que acolheste a fé, mas ainda tens medo de fazeres ao largo na minha palavra? Quem sou eu para ti que és cristão e cristã há tanto tempo, mas que, desgastado pelo hábito, perdeste aquele primeiro amor? Quem sou eu para ti que vives um momento difícil na tua vida e tens necessidade de despertar para recomeçar? Irmãos e irmãs, Jesus pergunta: quem sou eu para ti? Não saiamos da Eucaristia, deste dia de peregrinação, sem pelo menos termos o desejo de procurarmos uma resposta, e uma resposta que brote do íntimo de nós mesmos, do íntimo do coração. Peçamos à Virgem Maria, Senhora do Rosário de Fátima e amparo da nossa fé, que interceda por nós, para que nos ensine a entrar na escola dos discípulos e sintamos a sua presença maternal quando vacilamos na fé. E aos santos Francisco e Jacinta Marto, a simplicidade e o desejo de conhecer e de reconhecer a ação de Deus na nossa vida. António e Fernanda, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças, em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor vos guarda em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos e irmãs, ao ato de fé de Simão, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus responde: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Oremos com todos os nossos irmãos na fé, dizendo: Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelo Papa Francisco, Bispo de Roma e sucessor de Pedro, para que viva com amor a profissão de fé no Filho de Deus e esteja ao serviço de todas as igrejas particulares, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelas multidões do mundo inteiro que não têm água, como sucedeu no deserto à comunidade dos filhos de Israel, para que este grave problema encontre solução nos homens e em Deus, oremos ao Senhor. Ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos homens e mulheres de todos os tempos e lugares, que têm virtudes e defeitos como Moisés ou Arão, para que peçam a Deus humildade e fé que eles tiveram, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Pelos fiéis de todas as igrejas do Oriente e do Ocidente, que submetem os seus pecados ao poder das chaves, para que creiam firmemente na promessa de Jesus, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Por todos os que são assíduos à Assembleia Eucarística, para que professem a sua fé com humildade e não sejam ocasião de escândalo para ninguém, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração, oremos ao Senhor. Cristo, ouvi-nos, Cristo, atendei-nos. Senhor Jesus, nosso Deus e Salvador, que fundastes a vossa Igreja sobre a fé e o amor de Pedro, alimentai-a sem cessar com o Evangelho e o pão da vida. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Pelo vosso verbo criastes o mundo e tudo governais com justiça. Feito homem, vós nos destes como mediador, para nos anunciar as vossas palavras e chamar-nos a seguir os seus passos. Ele é o caminho que nos conduz até vós, é a verdade que nos liberta, é a vida que nos enche de alegria. Por meio do vosso Filho, reunis numa só família todos os homens, que criastes para a glória do vosso nome e resgatados com o sangue da sua cruz e marcados com o sinal do Espírito Santo. Por isso, agora e para sempre, com todos os anjos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas Sois verdadeiramente santo e digno de glória, Deus, amigo dos homens, que sempre os acompanhais no seu caminho. Verdadeiramente bendito é o vosso Filho que está presente no meio de nós, quando nos reunimos no seu amor e como outrora aos discípulos de Emaús, ele nos explica o sentido da Escritura e nos reparte o pão da vida. Nós vos suplicamos, Pai Clementíssimo, enviai o vosso Espírito Santo para que santifique este pão e este vinho, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua paixão, durante a última ceia,
tomou o pão, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, depois da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Pai Santo, celebrando o memorial de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela sua paixão e morte na cruz fizeste entrar na glória da ressurreição e glorificastes, sentando-o à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, enquanto esperamos a sua vinda gloriosa, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice de salvação. Olhai para a oblação da vossa Igreja, na qual vos oferecemos o sacrifício pascal do vosso Filho, como nos foi deixado, para que pelo Espírito do vosso amor sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Deus Todo-Poderoso, pela participação nestes santos mistérios, vivificai-nos com a luz do Espírito Santo. Conformai-nos à imagem do vosso Filho e fortalecei-nos no vínculo da unidade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo António, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo cristão. Fazei que todos os fiéis da Igreja, reconhecendo os sinais dos tempos à luz da fé, se empenhem com toda a diligência e sinceridade no serviço do Evangelho. Tornai-nos atentos e generosos para com as necessidades dos irmãos, de modo que, participando nas suas dores e angústias, alegrias e esperanças, lhes levemos fielmente a boa nova da salvação e sigamos juntamente com eles o caminho do vosso reino. Lembrai-vos dos nossos irmãos que morreram na paz de Cristo e de todos os defuntos cuja fé só vós conhecestes. Admiti-os a contemplar a luz do vosso rosto e dai-lhes a plenitude da vida na ressurreição. E também a nós, ao terminarmos a nossa peregrinação sobre a terra, recebei-nos na morada eterna, onde viveremos sempre convosco e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora do Rosário de Fátima, com São José, seu esposo, com os apóstolos e os mártires, com São Francisco e Santa Jacinta Mártir, em comunhão com todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória
agora e para sempre. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu Não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Nell'accostarsi a ricevere la comunione, tutti devono mantenere la distanza di sicurezza. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Pour recevoir la communion, nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main.
eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. A toda hora bendirei o Senhor, o seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor, ouçam e alegrem-se os humildes. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. Enaltecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. Voltai-vos para Ele e ficarei radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, salvou de todas as angústias. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor,
Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. Senhor, eu creio que sois Cristo, eu creio que sois Cristo, Filho de Deus vivo. Eu creio, Senhor, que sois o Salvador do mundo, que sois o Salvador do mundo. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. Afastai-me do caminho da mentira. Dai-me graça da vossa lei. Para mim vale mais a lei da vossa boca do que milhões em ouro e prata. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. Oremos. Senhor, que nos renovais com o pão do céu,
Protegei-nos sempre com o vosso auxílio. Fortalecei-nos todos os dias da nossa vida e tornai-nos dignos da redenção eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.